Olá, pessoal! Agora nós começamos o último módulo desse curso. PCR em tempo real, uma técnica que se popularizou. E nós vamos começar justamente falando um pouco sobre PCR e, afinal, o que é PCR em tempo real? Bom, a técnica de PCR, nós já abordamos isso anteriormente quando falamos de marcadores moleculares. É uma técnica que permite você amplificar, multiplicar DNA a partir de uma quantidade inicial menor. Basicamente é uma maneira de imitar o que todas as nossas células fazem antes de se dividirem. Elas replicam o DNA, ou seja, o DNA se duplica. E antes de se dividir, esse DNA paulatinamente é separado dentro de dois compartimentos que virão a ser novas células. Eu estou falando aqui de uma divisão celular chamada mitose. Então, a PCR, reação em cadeia da polimerase, é uma técnica que foi desenvolvida nos anos 80 e depois dos anos 2000, se desenvolveu uma técnica automatizada que permite que você saiba se o seu DNA está sendo multiplicado, se o seu material genético alvo está sendo multiplicado dentro de um pequeno tubo. E esse acompanhamento você pode fazer na tela do computador. Então, existe um aparelho que vai estar acoplado a um computador, transmitindo sinais emitidos por fluorescência a partir de um laser e que permitirão você identificar diferenças na quantidade de DNA, de material genético que você está avaliando. Aqui nós temos o exemplo de um termociclador, que é esse aparelho que você está vendo aí, um esqueminha dele, que basicamente regula a temperatura das amostras. Você pode inserir quantidades de amostras diversas. Um aparelho como esse aí comporta até 96 amostras, mas existem aparelhos que permitem mais, 384, 4 vezes 96. Basicamente, dentro desse aparelho, você coloca um coquetel, que é formado de bases, nucleotídeos, ou seja, nucleotídeos que contêm as bases nitrogenadas. Você coloca iniciadores, ou seja, sequências que são compatíveis ou pedaços, pequenos pedaços do seu gene-alvo e que você objetiva amplificar. Se você quer um gene específico, vai ter um primer, vai ter um iniciador, que é uma pequena sequência, frequentemente de 20 bases, que vai se ligar à sua complementar, justamente onde esse gene está lá ao longo da sua amostra, dentro da sua amostra. E essa amostra, esse tubo, esses tubos, essas placas de amostras vão conter justamente essa mistura de bases, de nucleotídeos, junto a uma solução tampão que vai manter um pH específico e também alguns outros componentes como uma enzima do tipo DNA polimerase, que frequentemente é extraída de uma bactéria chamada termos aquáticos, então nós chamamos de TAC-DNA polimerase, onde TAC vem de termos, provém de termos aquáticos. Essa enzima será a responsável por encaixar nucleotídeos livres a partir da região de ligação do primer, permitindo sintetizar novas cópias a partir da quantidade inicial de material genético, DNA, RNA, que você lá tinha. Um detalhe importante que você ainda vê nesse slide é que, à medida em que a DNA polimerase vai encaixando essas bases a partir da ligação do primer, essas bases, esses nucleotídeos, são marcados com corantes, com fluoróforos, de modo que, quando eles são encaixados,
existe um laser que vai passar sobre essas amostras, e esse laser, ao passar a luz pela amostra, vai refletir comprimentos de onda que dependerão justamente desse corante que vai ser usado na amostra, vão emitir esse sinal que vai ser recebido pelo computador, e a partir do sinal que é emitido quando o laser passa, captura-se essa intensidade do sinal, e dependendo da intensidade, você consegue comparar amostras com intensidades diferentes e declarar se há uma maior ou uma menor quantidade de material genético inicial daquele gene, daquela sequência que você tem como alvo. Então, o princípio, esse slide é muito importante, é um intercalante de DNA, ou seja, uma molécula que reage com o laser, reage com luz, com fluorescência, que fica intercalado entre os filamentos de DNA da sua amostra. E toda vez que acontece a multiplicação de DNA, essa intensidade vai aumentando, justamente porque há mais moléculas sintéticas que incorporaram nucleotídeos marcados com esse corante. Eu já falei, mas aqui nesse slide você tem os principais componentes, os nucleotídeos marcados, esse corante, justamente, a enzima polimerase, que depende do cofator enzimático cloreto de magnésio, importante para o seu funcionamento, um tampão de reação, e o primer, ou os primers, e, é claro, a sua amostra de material genético, o DNA, que você vai utilizar para analisar, comparar entre diferentes amostras. O segredo é, você vai estar comparando amostras diferentes numa técnica como essa. Você pode quantificar de forma relativa, de forma absoluta. Bom, existem vários pormenores dessa técnica que, novamente, não é o nosso objetivo adentrar aqui. Já falei um pouco para vocês, mas é bom detalhar. O segredo da técnica está nessa molécula, nesse corante de DNA, como nós podemos chamar. Ele é um intercalante, ele vai ficar entre os filamentos de DNA, vai marcar esse DNA, e quando o laser passa, você tem um sinal emitido na forma de um comprimento de onda, na forma de intensidade. E a intensidade desse sinal nos dá pistas sobre mudanças que vão acontecendo na concentração do material genético alvo. Se você deseja multiplicar um gene associado ao coronavírus, como o gene S, proteína spike, que produz a proteína spike, como a gente viu no módulo anterior, você desenhará um primer que terá como alvo esse gene, e se esse gene, ou se a amostra estiver infectada, contiver o vírus, você paulatinamente deverá ter aumento na intensidade do sinal devido à presença deste gene. Basicamente, quanto mais DNA for produzido, multiplicado, maior quantidade desse intercalante estará presente. E assim, o sinal aumenta de intensidade e é detectado pelo computador. Basicamente, então, quanto mais desse corante, quanto mais desse intercalante tiver, significa que mais DNA foi copiado, mais material genético foi copiado e o intercalante estará lá. E assim, maior deverá ser a intensidade do sinal que será transmitido para um computador. Vamos resumir? Basicamente, o que a gente já viu aqui e no módulo anterior, trata-se da PCR, na sua essência, que consiste em 3 etapas primordiais: a desnaturação do DNA,
a ligação de um iniciador, de um primer, a uma sequência-alvo e a posterior extensão pela DNA polimerase, ou seja, a multiplicação dos fragmentos de fato. Isso acontece por cerca de 40 a 45 ciclos. E nesse aparelho, no termociclador, esses ciclos se processam em temperaturas diferentes. Cada um desses momentos acontece em uma temperatura. A desnaturação geralmente acontece a 94 a 95 graus, quando os dois filamentos de DNA se separam. O anelamento do primer frequentemente ocorre entre 50 a 60 graus, a depender do fragmento do primer. E, finalmente, a extensão acontece frequentemente a 72 graus, pela enzima, que é geralmente o que muitas empresas fornecem. A enzima que elas fornecem trabalha, tem atividade executada a esta temperatura. Na PCR em tempo real, basicamente, isso se repete também por 40 a 45 ciclos, e à medida em que mais DNA é copiado, é multiplicado, o sinal, a intensidade do sinal de fluorescência deve aumentar. Como vocês já podem ver nessa figura que nós vemos nesse slide, basicamente nós temos várias amostras que são representadas por linhas, por curvas. Temos uma linha de base que não sobe, que permanece estável como uma linha reta, sem intensidade de fluorescência aumentando, que é justamente uma amostra que nós usamos como um controle, onde você não coloca o material genético e a sua expectativa é que não ocorra amplificação, multiplicação de DNA, portanto. Enquanto que nas demais amostras, você tem sim o material genético que é amplificado e você vê conforme essas curvas ascendentes até chegar a um platô. No começo, há pouca fluorescência. Por quê? Porque há uma quantidade pequena de material genético, há uma quantidade inicial. À medida em que os ciclos de desnaturação, anelamento de primer e de extensão pela DNA polimerase ocorrem, nucleotídeos vão sendo adicionados, fragmentos copiados vão sendo produzidos e, portanto, com mais intercalante, com mais corante de DNA, aumentando a intensidade da fluorescência. Cerca de 35 a 40 ciclos após o início da PCR, essa curva atinge um platô. Ou seja, o material utilizado para multiplicar o DNA vai sendo paulatinamente consumido e, no final, degradado. Então, a intensidade de fluorescência tende a se estabilizar após este número de ciclos. Isso vai indicar que o final da PCR deve acontecer logo em seguida. Bom, essa figura, como já falei, mostra justamente uma curva com diversas amostras. Provavelmente mais do que 90 foram utilizadas nesta placa, que possui um controle negativo, ou seja, uma amostra que contém todos os reagentes, exceto o material genético. E se espera que não ocorra amplificação neste caso. O que pode acontecer às vezes é lá no finalzinho ocorrer uma pequena ascendência da curva porque o primer se ligou nele mesmo e produziu alguma amplificação bem pequena residual. Mas, a rigor, a maioria das amostras, se estiverem presentes, se contiverem aquele gene, produzirão curvas como você está vendo aqui. Essas cores diferentes, cada cor é uma representação esquemática que foi criada, que foi programada no software, que basicamente designa dezenas de amostras ao mesmo tempo. Justamente as linhas roxas nesta figura indicam o controle, aquele que não está presente o DNA, o material genético alvo. E bom, essa foi uma pincelada, uma breve base sobre a técnica de PCR em tempo real. Vamos falar um pouco mais sobre isso nos vídeos seguintes. Não deixe de acompanhar.